Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então nesse sábado, aí nós vamos ver um dos grandes problemas, assim a gente pode dizer, da nossa realidade paroquial, né? Eu ficava no meu coração assim que a gente tem um problema. Essa primeira leitura é o grande problema da realidade paroquial que a gente tem hoje. A gente continua vendo, né, Paulo indo para lá e para cá, anunciando o evangelho, Paulo indo para lá e para cá, formando comunidades, Paulo indo para lá e para cá, animando o povo. E esse ponto de animar me chamou a atenção, porque a leitura começa dizendo que Paulo partiu de novo e chegou na Galácia. E aí lá ele foi animar, né? Tava indo para animar o povo, né? Animar os discípulos. E aí eu fiquei pensando, hoje a gente escuta muito o povo de Deus desanimado. O povo de Deus desanimado porque... desanimado na pastoral, desanimado de ir à missa, desanimado de fazer as coisas. E eu ficava pensando, cara, como é que Paulo animava? O que Paulo estava indo fazer animar o povo? Devia estar também o povo desanimado, mas Paulo ia lá para testemunhar e rezar com eles. E aí eu ficava pensando hoje, quando você faz uma reunião, quando você faz uma reunião de pastoral com o seu grupo, ou o seu grupo se reúne pastoralmente, o que vocês fazem? Muitas vezes a gente só se reúne para, tem que entregar rifa, cobrar dinheiro de rifa, falar sobre almoço, pedir doação, reclamar do padre que está pedindo muito, e isso e aquilo. Mas a gente se reúne para rezar, a gente se reúne para escutar a Deus, a gente se reúne para testemunhar as maravilhas que Deus está fazendo na nossa vida. Porque eu vejo que Paulo estava indo para testemunhar as maravilhas de Deus e para rezar. E era isso que estava animando aquelas comunidades. Porque se Paulo chegasse lá só contando os problemas, fui apedrejado, fui preso, o que isso ia animar? Aí ele, não, mas ele podia contar, eu fui preso, mas eu estava louvando e Deus abriu as cadeias. Eu cheguei num lugar onde Deus falou para mim que ele ia cuidar e ninguém ia me tocar. E eu passei por aquela cidade e ninguém tocou em mim. Então, assim, Paulo chegava para animar testemunhando o amor de Deus e a misericórdia de Deus. Paulo chegava nos lugares para rezar. Só que a gente está perdendo essa característica da igreja que reza, da igreja que testemunha. As reuniões de pastoral onde se partilha a palavra, as reuniões de pastoral onde se escuta o irmão, o testemunho do irmão, escuta o que Deus está fazendo na vida do irmão. A gente está perdendo essa característica de ser igreja. E é isso que anima, porque é isso que dá sentido à vida da igreja. Então, se no seu grupo de pastoral se reúne e não tem oração e não tem testemunho, isso não é reunião de igreja. Isso não é reunião de igreja. E aí você pode ser aquele que vai falar, olha gente, mas vamos rezar aqui um pouco. Quando todo mundo começar a reclamar e murmurar, gente, vamos rezar. Você precisa ser responsável também por chamar os seus para rezar. Só que a gente fica com vergonha, fica com medinho, com respeito humano, com não sei o quê. E a vida está passando. E o povo está se perdendo. E as coisas não estão acontecendo. Outra coisa que a primeira leitura traz, que é uma realidade pastoral muito comum, é que fala sobre Apolo, né? Apolo, que era de Alexandria, então ele era de... Alexandria era um dos expoentes do mundo grego, e então ele era de origem grega, e vai dizer que ele tinha conhecido a palavra de Deus, estava pregando, anunciando, mas ele só havia conhecido o batismo de João. Então, ou seja, ele pregava, tinha capacidade, mas ele ainda não estava formado. E aí Priscila e Áquila vão ver esse cara, e ao invés de ter inveja, ao invés de criticar, falando, tá vendo? Tá falando, mas nem é batizado. O que ele quer fazer? Ao invés de criticar, ao invés de desmerecer, ao invés de rechaçar, de expulsar ele, Priscila e Áquila acolheram ele. E vão ajudar ele, vão formar ele e depois vão enviar ele para a missão. E aí vai dizer que ele foi uma potência na missão. Mas por quê? Porque ele teve alguém que acolheu, que ajudou e que formou. Eu me lembro, quando eu cheguei na minha paróquia de origem lá em São Brás,
Eu já tinha frequentado outras paróquias, né? São Mateus, tinha frequentado nessa área da apresentação. Mas eu nunca tinha sido muito bem acolhido, assim. Quando eu cheguei em São Brás, eu fui muito bem acolhido. E lá, eu conheci duas pessoas, né? Que uma é minha madrinha de crisma e outra é um grande amigo, que é a minha madrinha de crisma Flávio, meu outro amigo, que é o Beto. E eles chegaram para mim e falaram, olha, a Margarida também, que é a grande intercessora, que me levou para o grupo de oração, o que eles fizeram? Eles olharam para mim e falaram, cara, você tem potencial. Só que a Margarida sempre brincava assim, você tem muito potencial, mas você é muito brincalhão. Você tem que ser menos brincalhão, mas eu não consigo, só até hoje é assim, né? Mas eles olharam pra mim e viram que eu tinha potencial e começaram a investir em mim. A Margarida começou a me levar para o grupo de oração para me ensinar a rezar. A Margarida começou a me chamar para a formação da renovação. A minha madrinha também começou a me indicar coisas para ler, caminhos para seguir. O Beto me levava para as formações. Então eles sempre me incentivavam, começaram a me incentivar a estudar para crescer. Ao invés de me colocar de lado e dizer assim, ah não, daqui a pouco ele pode ser... Eles não tinham medo de que eu pudesse ser, na verdade, não sou, mas eles não tinham medo, que é um medo que muita gente tem nas paróquias, é de que fulano pode ser melhor do que eu e vai tirar o meu lugar. Eles nunca tiveram esse medo, então sempre me apoiaram e me incentivaram. E é isso que a gente precisa fazer na igreja. Quantos jovens, adultos, pessoas mais velhas que estão na igreja e às vezes são colocadas de lado porque a gente tem medo do que aquela pessoa pode fazer, onde aquela pessoa pode chegar. Não, a gente tem que abrir portas, a gente tem que abrir caminhos, a gente tem que impulsionar, porque Apolo foi um grande homem na igreja. Tanto que num determinado momento a gente vai ouvir mais na frente, né? Ah, um é de Paulo, outro é de Apolo. Apolo vai formar muita gente, mas ele vai formar muita gente porque ele foi acolhido, porque ele foi orientado e foi ensinado. Então isso é muito importante, a gente abrir portas para as pessoas na igreja. A gente vai ver também no Evangelho que o nosso Senhor vai dizer, peça o que você quiser pedir, peça com fé que eu vou conceder. E aí essa palavra a gente usa para, eu quero dinheiro, eu quero trabalho, eu quero marido, eu quero... Não. Aquilo que a gente tem que pedir e o Senhor vai conceder é o Espírito Santo, que é o mais importante. Porque com o Espírito Santo e só com ele a gente vai chegar ao céu. A gente tem que pedir santidade, porque só sendo santo é que eu vou chegar ao céu. Então, quando eu peço dons espirituais, Deus vai me conceder. Quando eu peço coisas materiais, pode ser que ele me conceda. Então, esse texto ele está dizendo que a gente deve pedir e ele vai conceder o que é necessário. O que é necessário? O Espírito Santo. O que é necessário? Santidade. O que é necessário? Discernimento e sabedoria. Isso, se a gente pedir, ele vai conceder na hora. Agora, casa, bens, carro, isso daí ele pode conceder. Então aprenda, o que um cristão pede a Deus todos os dias é o Espírito Santo e uma vida de santidade. E Deus sempre concede. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.